Bom, gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas novamente ao Sinapse, ok? Espero que você esteja bem, se cuidando e agora eu peço para você tenha extrema atenção, pois nós vamos trabalhar um assunto e dar continuidade ao curso de Ótica Geométrica de muita importância para as melhores provas de vestibular do nosso estado de São Paulo, ok? Eu estou falando do espelho plano e também de espelhos esféricos, gente boa. Então, por gentileza, se concentre em nosso trabalho aqui, beleza? Bom, então vamos começar, gente. O nosso objetivo da aula de hoje é simplesmente trabalhar algumas características e definições que envolvem a geometria, primeiramente de espelho plano e posteriormente dos espelhos esféricos. Então, para começar o nosso curso, eu trouxe aqui para vocês uma ideia de um espelho plano, ok? Coloquei um referencial adotado e coloquei aqui também um espelho plano que inicialmente vou chamar de espelho E. Tudo bem? Bom, como é que vai funcionar as minhas características em relação ao espelho plano? Gente boa, você já olhou, por exemplo, no espelho do seu quarto, de guarda-roupa ou, por exemplo, do banheiro da sua casa? Onde você olha no espelho, primeiramente, gente, você percebe que a sua imagem ela apresenta o mesmo tamanho do objeto, não é? A imagem não fica nem menor e nem maior. A imagem apresenta o mesmo tamanho. Outra coisa, se você se aproxima do espelho, por um exemplo, a uma velocidade de 2 metros por segundo, a imagem faz a mesma coisa e ela vai se aproximar do espelho também a 2 metros por segundo. Então, entre você e a sua imagem, você tem uma aproximação de 4 metros por segundo. Isso prova que o que você faz perante ao espelho plano, a sua imagem em relação a você faz o dobro. Tudo bem, gente? Bom, esse exemplo é até clássico, mas tomem cuidado, pois a Unesp recentemente trouxe um exemplo falando assim: um ônibus que tem a parte de trás espelhada estava em movimento e uma pessoa também estava em movimento atrás do ônibus. Então você percebe que tem um movimento relativo entre ônibus e pessoa. E o exercício perguntava qual era a velocidade da imagem em relação ao solo. Perfeito? Então tomem cuidado com essa ideia de espelho plano, pois algumas métricas acontecem e devem ser respeitadas. A primeira dela, gente, por exemplo, vou traçar para vocês aqui, tudo bem? Eu vou colocar uma letra, um objeto na frente desse espelho, tá? E essa letra eu quero representar, por exemplo, como sendo uma letra F. Como é que vai apresentar a minha imagem desse espelho? Gente, não se esqueça, a distância entre objeto e espelho é a mesma do espelho para a imagem. Então, olha só, você está vendo esse pontinho aqui, ó, que eu coloquei? Bom, é notório que ele tem uma certa distância até o meu espelho. Se eu traçar a mesma distância aqui, você tem esse ponto aqui, olha que legal. Tudo bem? A mesma coisa acontecendo para esse ponto aqui, ó. Você pode perceber que a distância entre objeto e espelho é a mesma do espelho para a imagem. Perfeito? Agora, se você pegar esse ponto aqui de trás, gente, ó, você percebe que você vai ter também a mesma distância. Se você pegar esses outros pontos aqui, você também vai ter a mesma distância. E Jaú, como é que está agora a minha imagem? Minha imagem. Olha só, gente, você tem a sua imagem formada deste jeito aqui, ó. Ou seja, você percebeu que as distâncias eu estou respeitando. Mas o que aconteceu com a minha imagem? Houve uma inversão na sua lateralidade, não foi? Olha aqui, a letra F se inverteu. Tanto é verdade que se você erguer a sua mão direita perante um espelho plano, a sua imagem vai erguer a mão esquerda. Só uma brincadeira legal para você, eu desafio a você olhar para um espelho plano com uma camiseta que tem uma certa palavra e com a sua mão esquerda apontar para uma letra olhando para o espelho. Não é não? Você tem toda essa inversão e vai dar uma certa confusão onde vai estar a letra, pois o lado direito na imagem vai ser o lado esquerdo, gente. Beleza? Então tomem cuidado. Eu vou colocar aqui as 3 características principais do espelho plano. A primeira delas, o que é que eu posso dizer em relação ao tamanho? Ela tem um tamanho igual ao tamanho do objeto, ok? As dimensões serão sempre idênticas.
Objeto e imagem apresentam o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Para eu traçar o segundo, para eu classificar a segunda situação, gente, cuidado, hein? Essa inversão na lateralidade, na física nós temos um nome, uma nomenclatura. Essa nomenclatura recebe o nome de enantiomorfa. E o que seria o contrário de enantiomorfa? Ora, homorfa. Por um exemplo, gente, se eu tivesse uma bandeira do Brasil escrito aqui, ordem e progresso, em um espelho plano, a imagem estaria escrito ao contrário. Legal? Então essa imagem é chamada de enantiomorfa. Se eu tivesse a mesma escrita, se no espelho plano tivesse escrito ordem e progresso, do mesmo jeito, seria chamada de homorfa. Então enantiomorfa significa inversão na lateral. Beleza? E eu também tenho que classificar essa imagem em real e virtual. Se você ainda tem dúvida nisso, fique esperto no nosso vídeo no Synapse, tá, gente? Pois, olha só, o que seria a ideia de real e virtual, gente? É simples, eu vou resumir para vocês. Quando você pega um projetor de slides numa sala de aula, por exemplo, você está projetando numa tela a sua imagem. E você e tela conseguem interagir com o outro. Vocês estão no mesmo mundo, no mesmo plano real. Só que uma imagem, por exemplo, no banheiro da sua casa, no espelho, né? Você não consegue tatear essa imagem. Então eu vou dizer que essa imagem está num plano virtual. Já a imagem que se projeta numa tela é chamada de imagem real. Então quando eu falo de imagem virtual, é aquela que não dá para interagir, perfeito? Então no nosso caso aqui, você pode perceber que essa imagem aqui não é uma imagem projetável. É aquela que você não interage com ela, né, gente? Ela está aprisionada no espelho. Portanto, as três características fundamentais de um espelho plano são imagem de mesmo tamanho, inversa na sua lateralidade e também virtual. Perfeito, gente? E agora, Jaú, e se eu curvar o espelho? Se não tiver agora o espelho plano, e sim eu tiver agora o espelho côncavo e o convexo. E o que seria côncavo e convexo? Lembra, gente? Côncavo é a parte de dentro do espelho, né? Concavado, com a cava, com o buraco. E a parte convexa é a parte de fora, né? Exo, lembrando a parte de fora, externa, né? Então, quando eu falar para você espelho côncavo, estou falando que a parte de dentro é a curvada, ok? E quando eu falar espelho convexo, é a parte de fora que é espelhada. Perfeito? Bem, e agora de maneira diferente de espelho plano, dependendo da posição do objeto, você vai ter uma certa imagem formada, gente. E agora essas características vão mudar dependendo da posição que estiver o objeto. Não é isso? Por um exemplo, o espelho retrovisor lateral de um veículo, você já percebeu que a imagem nele é uma imagem, qual que é a função daquele espelho? Diminuir o tamanho do objeto. Se você olhou um caminhão que está atrás de você, o tamanho do caminhão não está o mesmo ali no espelho, né? A imagem é menor e ele continua em pé, ele não está de ponta cabeça. Perfeito, gente? Então essa imagem, o espelho convexo, ele serve para quê? Para diminuir o tamanho da imagem e aumentar o seu campo de visão. Então, dependendo por uma certa função, esse espelho curvo vai lhe ajudar em gerar imagens ora reais e ora virtuais. Para começar essa nossa revisão bem legal, olha só, gente. Eu desenhei o côncavo e o convexo. E a hora que você vai curvar o espelho, você tem um certo raio, né? Uma curvatura, raio de curvatura, que aqui pra gente será simbolizado pela letra C, de centro de curvatura. Mas essa distância é igual ao raio. E metade dessa distância é o foco. Eu falo metade dessa distância, gente, você tem que estar atenta e atento. Essa medida do foco até o espelho é a mesma entre o centro e o foco. Esse é o coração da ideia de espelho esférico, é a parte mais importante e fundamental. Legal? Ao mesmo tempo, no espelho convexo, nós também teremos as mesmas medidas, olha só. O centro de curvatura e o foco, onde a geometria deve valer. O foco será sempre metade do raio, beleza? Bem, então agora eu vou colocar objetos nessa região aqui e eu vou ter uma certa imagem formada, perfeito? Olha só, o primeiro caso, imagine que eu coloque um objeto
longe do espelho, antes do centro de curvatura. Os raios traçados vão fazer que a minha imagem formada esteja exatamente aqui, ó. Perfeito? Pois você tem o raio que vem em paralelo e o reflexo dele vem passando pelo foco. E esse raio vai passar exatamente por aqui, ó, gerando a minha imagem invertida e menor. Perfeito, gente? Agora, e se você aproximar o objeto do espelho? Vai ficar cada vez mais legal, gente. Olha só. Se você tiver seu objeto exatamente em cima do centro de curvatura, a minha imagem fica do mesmo tamanho que o objeto, só que ela está de ponta cabeça, diferente do espelho plano. Cuidado! E agora, se eu continuar traçando as minhas imagens, olha só. Se eu colocar o objeto agora entre o centro e o foco, a minha imagem vai estar exatamente invertida e maior. Olha só, gente, recentemente a prova da FUVEST perguntou assim para os vestibulandos e para as vestibulandas. Conforme você aproxima o objeto do espelho côncavo, o que acontece com a imagem? Ora, gente, a imagem se afasta do espelho e também aumenta de tamanho. Legal, né? Bem, agora se você chegar aqui e colocar seu objeto exatamente sobre o foco, você não vai ter nenhuma imagem formada, pois os raios saem paralelos, perfeito? E agora, no nosso último caso, se você colocar um objeto para frente do foco, mais perto do espelho, a sua imagem agora passa a ser chamada de virtual. Esse caso aqui que eu tracei para você em azul é aquele caso daquele espelho, galera, que você se aproxima para ver detalhe da sua pele, não é? Olha só, o espelho teve a função de aumentar o tamanho da imagem e deixá-la em pé, não de ponta cabeça. Perfeito? Então, por exemplo, como é que eu posso classificar essas imagens? Olha só, gente, essa imagem azul, ela é maior que o tamanho do objeto, ela é chamada de direita, pois está jogada do lado direito do espelho, ela não é invertida, ela é direita, e ela também é chamada de virtual, não é? Olha lá, ela está dentro do espelho. E essas imagens aqui, João, serão chamadas do quê? Serão chamadas de imagens reais, pois você vai projetar essas três imagens em uma tela. Então, cuidado, gente. Se eu falar para você que essa imagem é invertida, então significa que ela será real. E se ela estiver em pé, eu vou chamá-la de imagem virtual. Tudo bem? Bem, e agora no espelho convexo, o que eu tenho agora? No espelho convexo, você tem a parte mais tranquilinha, gente, olha só. Se você colocar um objeto em qualquer região, ok, do meu espelho esférico convexo, a parte de fora refletora, você vai ter uma imagem exatamente aqui, pequenininha, o meu objeto e a minha imagem. Lembrando que qual será a classificação dela? Não se esqueça, né? Ó, esse lado aqui é o lado virtual, tudo bem? Bom, gente, então você percebeu aqui que dependendo da localidade do objeto, você tem exatamente a imagem formada em uma certa localidade. E essa localidade deve ser respeitada, hein? Por favor, gente, se você guardar essas informações aqui, ó, o seu curso está totalmente resolvido. Olha só, gente, só para trabalhar um breve exemplo com vocês, tá? Olha só, gente, imagine, por exemplo, que o exercício tenha me falado isso, ó. O foco vale, por um exemplo, 2 centímetros, ok? E eu vou falar para você que eu vou colocar um objeto a uma distância, por exemplo, de 5 centímetros. Será que você tem que ficar calculando para descobrir que tipo de imagem é? Não, gente, você está assistindo aula com a gente no Sinapse. Olha só que legal, família, olha só. Você percebe, se a distância focal vale 2, gente, eu não falei que essa distância é igual a esta? Então, se isso vale 2, quanto vale isso aqui? Também 2. Então, a distância do centro até o espelho vale 4, né? 2 mais 2 vale 4. Qual a distância que o objeto está? Ele está a 5. Então, ele vai estar mais longe do que 4. É o caso vermelho. E o caso vermelho é uma imagem real, invertida e menor. Olha que simples. Tudo bem? Então, guardem esses esquemas, que é a parte mais importante de espelho esférico. Beleza?
E agora, para a gente finalizar esse nosso trabalho, eu quero só passar a ideia analítica para vocês, ok? A ideia do equacionamento das nossas leis, tudo bem? Bom, a primeira equação que você pode calcular a distância entre objeto e imagem, ela é chamada equação de Gauss, onde você vai escrever desta maneira, ó. 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da minha imagem aí, tudo bem? F é a distância focal, P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem até o espelho, tudo bem? E nós também temos a equação do aumento linear, não é? O aumento linear, ele pode ser calculado como sendo I sobre O. O que é I, Jaú? É o tamanho da imagem. E O é o tamanho do objeto. Tudo bem? Mas a gente também pode calcular como sendo menos P' e P. Gente, não confunda P e P'. P é a distância do objeto até o espelho. E P' é a distância da imagem até o espelho. Tudo bem? Não confunda, gente. Tome muito cuidado. E só no Sinapse você tem essa dica, ok? Olha só. Muitos vestibulares pedem para você calcular, atenção, pede para você calcular o aumento, mas ele me fornece apenas o P e o F. Como eu teria que proceder nesse momento? Eu teria que calcular primeiro o P' e depois jogar na minha equação. Desnecessário! Porque olha só, a equação do aumento também pode ser dada como sendo F sobre F menos P. Então, ao invés de eu ter que fazer duas contas, eu aplico essa direto e eu já saio no meu resumo que eu preciso. Beleza? E a última dica que eu te dou é exatamente em relação ao nosso referencial adotado, gente. Olha só, presta atenção, hein? Eu vou desenhar aqui um eixo cartesiano, tudo bem? Onde eu vou colocar o que eu já estou acostumado a trabalhar, não é? Você tem o nosso y positivo, perfeito? E você tem também o nosso y negativo. Então, olha só, gente. Esse cara aqui, ó, esse eixo, ele vai simbolizar para você o eixo da imagem. Olha só, você percebe que nesses dois casos a imagem ficou em pé. E nesses três casos ela está de ponta cabeça. Então quer dizer que se você estiver falando desses três casos, a imagem será negativa, porque o tamanho dela está para baixo. Agora, nesses dois casos aqui, ó, no caso virtual, a imagem está em pé e o tamanho dela está positivo. Tudo bem? Então, eu posso dizer agora também em relação ao P', que o P' é exatamente a distância da imagem até o espelho. E agora tem que tomar um cuidado bem grande, porque olha só, qual é a função de um espelho, gente? Não é a luz bater e refletir? Então, como ela vai bater e refletir, essa região é a parte mais importante para a gente. Então, eu vou falar que esse lado, gente boa, é o lado positivo. E este lado vai ser o meu lado negativo, porque esse eixo aqui é o eixo do P'. Então, olha só, a última dica que eu te dou, gente. Se você estiver falando de imagem virtual, que são esses dois casos, o P' está... O P', tá vendo o P' aqui, ó? O P' está para a direita, então o P' é negativo, só que a imagem está em pé. Então, P' negativo e I positivo. E quando a imagem for real? Quando a imagem for real, aqui é a imagem virtual, aqui é a minha imagem real. Então, quando a imagem for real, o que você vai ter? A imagem está de ponta cabeça, ela vai ser negativa e o P' vai ser positivo. Tranquilinho, gente? Vamos ver então se você pegou o que eu preciso, tá? O último exemplo. Olha só, um exemplo para você. Se eu falar para você que o aumento vale menos 1 sobre 2, que caso na lousa eu estou falando? Olha, gente, você não precisa fazer matemática nenhuma aqui. Olha só, se a imagem, por exemplo, ó, o aumento não é imagem sobre o objeto? Sim, a minha imagem vale 1 e o meu objeto vale 2. E esse negativo? Ora, a imagem está de ponta cabeça.
Então eu preciso procurar uma imagem que está de ponta cabeça, onde a imagem é pequena e o objeto é grande. Então é o caso vermelho, a imagem está de ponta cabeça, ok? E a imagem é menor, ela é real, invertida e também menor. Beleza, gente? Bom, espero que essas dicas tenham lhe ajudado, tudo bem? Fica aqui um abraço gigantesco de todos nós do Sinapse para vocês e continue estudando, gente. Até a próxima. Tchau!